Oi, minha gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse episódio. E é um prazer ter você aqui no nosso podcast Largando Doce no YouTube da Band Bahia, mas você pode acompanhar a gente também pelo Instagram, Largando Doce BA, o Instagram também da emissora Band Bahia. Então todo o conteúdo que está soltando lá no Largando Doce, com certeza vai estar também no Instagram do Band Bahia. E assim a gente vai fazendo essa troca. Agora o nosso bate-papo de hoje é super especial, um assunto que não é menos importante, mas é um assunto que está num boom, cada dia maior. Acho que todo mundo está muito interessado em saber, em falar, em entender um pouquinho mais sobre saúde mental. Mas tem algo que a gente nunca conversou aqui também. A saúde mental. Quem é que cuida de quem cuida, né? Os psicólogos, por exemplo, também são pessoas que merecem cuidados. Eu tenho mesmo uma psicóloga que ela também faz um tratamento, né? E a gente esquece que são pessoas ali que, assim como nós, temos nossas dores, enfim, nossas ansiedades, nossos traumas. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar hoje, porque inclusive tem um curso muito específico para isso chegando aqui na nossa Bahia. E para falar melhor sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Patrícia Dragoni, ela que é psicóloga, ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas, doutora, é um prazer ter você aqui no nosso Largando Doce e bater esse papo que é tão inteligente também, mas de uma forma tão descomplicada, para essa informação chegar cada vez mais a mais pessoas e sem estar muito nichado, né, doutora? Conta pra gente também um pouquinho da sua história, quem é a doutora Patrícia e onde disso. Prazer, Bruna, estar aqui, falar um pouquinho sobre mim, né? Às vezes a gente fica um pouco encabulada de falar um pouco da gente, mas eu sou carinhosamente chamada de doutora Patrícia, doutora Dragoni. Muitas pessoas me chamam de Pati também. Minha primeira formação é em administração e depois fiz psicologia, onde eu achei muito agregador, mas sempre fui muito apaixonada pela psicologia desde a adolescência. Passei por um processo um pouco difícil na adolescência, onde entrei em depressão e vi o que era a terapia. E através da terapia eu falei, isso é fantástico, eu quero para mim também. Sempre quis psicologia clínica e depois fiz as minhas especializações, gestor de pessoa, neuropsicologia clínica, TCC. E aí vou caminhando por esse percurso, sempre estudando, me atualizando, porque a área da saúde requer muito isso para que a gente seja profissionais habilitadas, competentes, porque trabalhar com a cabeça das pessoas não é tão simples assim e é muita responsabilidade. Sou mãe, mulher, esposa, tenho 2 cachorrinhas pequenininhas e sou apaixonada pela vida, pelo que eu faço. Graças a Deus. A gente estava falando agora sobre minha psicóloga, que ela inclusive faz um tratamento, né? Mas isso agora coincidiu muito com sua história, porque antes de você ser psicóloga, você passou por um processo e através desse processo deu um insight de você de fato agora estar tratando. Então, além de toda a sua teoria, embasamento técnico e científico, você também teve uma vivência pessoal. Então, isso faz com que você consiga talvez perceber de uma forma muito mais ponderante, né? Quando a gente fala de ansiedade, de burnout, de depressão. E é justamente esse dado que eu queria falar sobre o Brasil ser, de fato, o país mais ansioso do mundo. E a gente está vivendo a onda de ansiedade. Todo mundo fala, todo mundo é ansioso. Não, minha gente, é diferente, né? Uma pessoa que é diagnosticada com a TAG, com a ansiedade generalizada, é diferente de uma ansiedade quando você está ansiosa ali por uma festa que vai acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dados alarmantes e, claro, o que você acha que isso contribuiu, sobretudo depois da pandemia, né? Uhum. Bruna, depois da pandemia, a gente teve um aumento de 25%, né? Segundo dados da OMS, a ansiedade ultrapassou a depressão, né? Dizia-se que a depressão era a doença do século, mas hoje a ansiedade ainda puxa a depressão e se torna transtorno misto. Hoje a gente tem um dado prevalecente da OMS de 9,3%, que equivale a mais ou menos 18 milhões de pessoas, né, com ansiedade diagnosticadas no nosso país. A depressão ela fica um pouco abaixo, com 5,6, né, na taxa. E no burnout, se a gente for falar que é a doença da depressão com ansiedade por fadiga, a gente vai ter, em média, 53
da população, ou até 70%, ela fica abaixo do Japão, com 70%. 53% por aí, 53%. E como é que a gente identifica esses primeiros sinais, por exemplo, da ansiedade, o burnout, principalmente porque a gente sempre acha que é um cansaço normal. Como é que a gente identifica quando passa do normal para o anormal, por exemplo? Quem assistiu o filme Divertidamente viu muito das emoções, né? Na verdade, a ansiedade, a angústia, algumas outras emoções é muito voltado ao secundário, né? Não são emoções primárias. A ansiedade, ela é comum, né? A todos nós, inerente a todos nós. A ansiedade, assim como tristeza, a alegria, o medo, o nojo. Porém, a ansiedade, quando ela ultrapassa 6 meses com sintomas de preocupação excessiva, medo do futuro, o que vai acontecer, se acontecer, e aí começa sintomas como sudorese, taquicardia, bolo na garganta, aquela sensação de angústia. É meio que desesperador. É diferente de uma ansiedade comum, porque a gente está numa entrevista, porque a pessoa vai subir num palco, porque a pessoa vai se apresentar, que dá aquele friozinho na barriga, ela respira e aquilo passa. É algo que é cotidiano, é algo que vai ultrapassando da pessoa perguntar o que é isso que eu estou sentindo? Isso está ficando muito sério, isso eu não estou dando conta. Então, é já de não dar conta daquilo que está sentindo, né? Na depressão, ainda fica aquele mito de só aquela tristeza e isolamento. Mas é muito maior do que isso. Às vezes a pessoa está depressiva constante e ela nem sabe mais. Já fica mais realmente embotada, mais afastada, triste, constante, mas a alegria, o prazer das coisas que a pessoa tinha no cotidiano não tem mais, né? É desprazeroso fazer uma atividade física, é desprazeroso ir à praia, é desprazeroso conversar com uma amiga, é desprazeroso ir a uma festa. E tem pessoas que falam, a pessoa foi à festa, estava feliz, ela está ali fingindo, ela está ali guardando um sentimento profundo, não está relatando, e por isso que muitas vezes as pessoas chegam a cometer suicídio e ninguém sabia. Ela tentou sinalizar, quero sumir, não aguento mais, me sinto um peso, me sinto um fardo, e as pessoas não estão atentas, e chega um momento que ela não suporta mais, porque ela estava ali mascarando e vem a cometer, né? Já no burnout, a gente vai ter aquelas pessoas que às vezes são apaixonadas pelo que fazem, mas estão ali se sentindo pressionadas, fadigadas, cansadas. Aí começa a ansiedade começa a vir, a depressão começa a vir, é muito caracterizada por depressão e ansiedade, questões voltadas ao trabalho, né? Tem gente que fala, depressão, ansiedade e burnout não é tudo a mesma coisa, mas foi denominado assim como a doença do trabalho, né? A pessoa fica extremamente fadigada, cansada e se sentindo muito pressionada, além de se sentir incapaz das suas atividades. Engraçado. Teve uma pessoa que me falou assim, Bruna, é impossível você ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo, apesar de você ser diagnosticada. E aí eu te pergunto, isso é possível ou impossível? Uma coisa anula a outra ou isso não existe? Não, porque existe a questão do próprio CID que dá o transtorno misto de ansiedade com depressão. E hoje eu já faço esse diagnóstico de ansiedade com depressão quando a pessoa vem ansiosa e começa a deprimir. Então, a gente tem, sim, esse transtorno misto diagnosticado. Então, eu posso falar que toda depressão vem de ansiedade? Não, elas podem ser distintas. Entendi. E algo que você falou muito engraçado sobre... Engraçado, óbvio, no modo de falar, da pessoa estar ali sorrindo. E isso a gente vê muito com algumas personalidades mais fortes. Por exemplo, o Whindersson, que sempre fez shows de stand-up. Sempre foi aquele cara que representava a galera porque ele era sorridente. Ele fazia piadas o tempo inteiro. E passou por vários processos depressivos, ansiosos. E muita coisa que a gente até não sabe. Tem Simone também, a ginasta, que sempre estava sorrindo, sempre estava dando tudo dela de melhor ali, mas depois ela surpreendeu todo mundo e disse, olha, eu não vou mais treinar porque isso está me prejudicando. Então, isso mascara muito, mas às vezes esse sorriso também pode ser uma forma involuntária de você também ter aquela preguiça de ter que explicar para a pessoa que não foi porque não estava afim, ou porque eu vou estar ali porque é melhor, porque as pessoas não reparam tanto em mim, eu não preciso ficar me explicando. Até porque tem muito esse preconceito de dizer que depressivo, você não está aqui na festa?
Depressivo o quê? Isso não é depressivo, não. Você acha que ainda tem um tabu muito em volta disso? Existe, sim, um tabu, porque as pessoas dizem que é frescura. O que não se vê é frescura. Quando você vê, você quer ir ao hospital, você sente o coração, né, palpitando muito, um aperto, aí você quer ir no hospital, você sente dores nas pernas, você vai fazer exame, mas e aquilo que é saúde mental? E aquilo que é a falta, né? Então, o que não é visto, às vezes se torna frescura, mas não é frescura. No caso de Whindersson, ele tem um diagnóstico há um tempo de depressão, que provavelmente já deveria ter entrado com medicação. Ele se descobre há pouco tempo como um superdotado e provavelmente a depressão vem como comorbidade dessa pessoa extremamente inteligente e que vê o mundo, né, de uma forma diferente. Não é um transtorno, a superdotação é uma condição, não é considerado um transtorno. E ele vem a fazer um tratamento medicamentoso, chegou a ficar internado, né? Então, no caso dele, foi a depressão. A Baus, eu acredito muito que ela tem entrado em burnout. Não que o Whindersson não, mas ele tinha esse diagnóstico de depressão e teve a separação e veio outras questões sobre a própria imagem dele, a fadigação das coisas que ele fazia. Ele começou a procurar atividade física para fazer, mergulhar no trabalho, só que isso não adianta se você não fizer o tratamento correto. O diagnóstico é importante para o tratamento correto, então ele se descobre superdotado e acredito muito que vem essa depressão como comorbidade. A Baus, ela exauriu em tudo que ela fazia, acredito muito que ela entrou em estresse por fadigação do que ela queria, do que ela se permitia, mas do que ela exagerou com ela mesma, dando tudo em excesso para alcançar. Então, ela entra em burnout e fica depressiva, afastada, né? Acredito que ansiosa também, que o burnout ele tem essas duas facetas. E ela vem a se afastar para poder fazer um tratamento também. E essas duas personas incríveis vêm dizer que saúde mental não é frescura, que é super importante a gente fazer um tratamento para ter um diagnóstico, para uma assertividade de tratamento, sendo com medicamento ou não. No caso dele, sim, com medicação, devido à gravidade. Quando a gente entra numa gravidade, é necessário que precise do psiquiatra para a questão medicamentosa. Então, quando a gente é preventivo, a gente começa a trabalhar as questões que estão chegando, mas consegue ser preventivo, não medicamentoso. Quando a gente ultrapassa esse nível, não dá conta mais, muitas vezes é necessário que entre a medicação para dar uma regulação, entrar as questões de neurotransmissores que são importantes, dopamina, noradrenalina, serotonina, que é a sensação de bem-estar e prazer. Então, é necessário a medicação nesses casos que são mais graves. E é engraçado que as pessoas falam como se a depressão fosse apenas um estado, né? De eu estou triste porque eu quero estar triste. Você só está triste porque você não levanta. Tome coragem e levante. Mas a depressão é químico, né? Você acabou de falar aí vários neurotransmissores e as medicações chegam para dar essa ajudinha. Tá faltando um pouquinho ali, a gente coloca, né? Então, não é força de vontade. Levante da cama e faz, vai. Ô, gente, é só levantar da cama. Ou então, muita gente fala também, né? Minha psiquiatra, o meu remédio é a corrida. Eu não faço terapia, não, e nem vou fazer. Eu não vou para psiquiatra. A importância de ter um cuidado muito integral, né? Porque o medicamento sozinho, ele também não, na minha concepção, ele não funciona. Uma atividade física somente também não funciona. Você só ir pra festa também e ficar ali o tempo inteiro não funciona. Você também ficar ali se enchendo de dopamina em TikTok e Instagram também não funciona. Mas talvez um conjunto disso, com interação, com medicamento, óbvio, quando precisa. Tudo isso faz com que a coisa ande, né? Não são tratamentos isolados. Conta um pouquinho sobre essa forma, né, de se ver, de uma forma 360. Sim, na verdade, a depressão ela é multifatorial. Pode vir por fatores internos, externos, ambientais. Então, ela é multifatorial. Não só uma questão química, mas ela ser multifatorial. A saúde, em dia, não é algo que é a presença da saúde em si,
né? Não é só a falta dela pensar em saúde mental. Vem todas as questões que são bem-estar físico, emocional e social. Então, a gente precisa pensar nesses 3 pilares e saber que o paciente ele é um todo. Hoje, eu trabalho com o meu paciente olhando ele como um todo. Como é que ele está na questão alimentar, como é que ele está na questão física, como é que ele está em movimento na vida, como é que está esse bem-estar, como é que está o social dele, como ele está na vida, atuante na vida. Isso é extremamente importante. Então, não adianta você só, né, ficar naquele... Oi, como você está? Hoje é raso. Eu percebo que hoje isso é muito raso. Então, a gente precisa olhar todos os campos como eu estou falando, a questão de ter a saúde mental preservada, então cuidada, preventiva, a questão alimentar, a questão da atividade física e ainda acrescento a questão espiritual. Então, para mim, esses 4 pontos são extremamente importantes para que a pessoa esteja equilibrada. A saúde mental tem a ver com o equilíbrio desses 3 pilares, que é bem-estar físico, social e emocional. Eu costumo ver em algumas notícias que aparecem enfim, de pessoas que desistem de viver, por exemplo, ou então as pessoas que estão tentando desistir de viver, enfim, estão em cima de alguma coisa, enfim. Mas quem quer se matar não avisa. E as pessoas generalizam muito, né? Tudo que tem a ver com depressão, doença ou saúde mental. Quem não tem, principalmente, quem nunca passou, quem nunca teve alguém próximo que esteja ali naquele auge, sempre trata como algo de subestimar mesmo a doença, o que a pessoa está sentindo. E essa questão da comunicação, sempre falam muito. Cachorro que muito late não morde. Ou então, ele nem falou nada. Esses avisos, né? A comunicação, ela varia de cada um para cada um, claro. Tem pessoas que são mais adeptas a falar mais, até porque a comunicação se desenvolve, outras se desenvolveram menos. Conta pra gente que não é uma receita de bolo, né? Esse aviso de, eu estou com depressão, a pessoa, muitas vezes, nem se reconhece como depressiva. Mas a outra pessoa pode analisar ela e perceber, olha, não tá legal, tem alguma coisa ali. A importância da gente entender que existem vários tipos de comunicação e de que cada um é cada um, né? Não existe uma receita de bolo, uma pessoa depressiva, ela é dessa maneira, uma pessoa ansiosa, ela é dessa maneira, apesar de terem mais alguns sintomas mais fortes, mas não existe algo que tem uma receita de bolo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente desmistificar cada vez mais. É interessante você falar sobre isso porque é uma realidade, né? Por ser multifatorial e também a gente pensar que cada um tem uma visão de vida, de mundo diferente, eu gosto muito de perceber e perguntar ao meu paciente como ele se enxerga, como ele vê o outro e como ele está vendo o mundo. Porque a depressão, ela carrega esses pensamentos extremamente negativos e as crenças de incapacidade, insuficiência, desvalorização, desamor. E isso é necessário ser cuidado. A questão da autoestima, a questão de como esse paciente está. Eu trabalho com intervenção em crise, pessoas que estão com ideação suicida e às vezes tiro ela desse pensamento suicida com um atendimento mais prolongado. Eu separo um momento prolongado para fazer esse atendimento e realmente ir bem profundo e densa com esse paciente para poder fazer ele enxergar o sol naquele momento. Porque tem dias que a gente está ensolarada, tem dias que a gente está nublada, tem dias que a gente está em tempestade. E isso faz parte da vida, faz parte das fases, são os nossos ciclos. Mas a pessoa que está depressiva, a pessoa que está ansiosa, ela só enxerga aquilo. A pessoa que está ansiosa, ela está lá na frente, sempre no futuro. O que é o futuro? Se hoje é o dia presente, se amanhã você acorda é o dia presente. E o que é passado? Está lá atrás. Eu estou vivendo só os acontecimentos que passaram e estou remoendo aquilo repetidamente. E as pessoas mais chegadas, pessoas que amam, estão próximas, elas percebem, sim. A pessoa fica mais apática, a pessoa fica desanimada, a pessoa relata, sim, para pessoas mais próximas, eu estou tão desanimada, eu queria sumir, se eu não existisse, nem faria falta. Ela relata e não existe esse ditado, cão que late cão que late não morde, né? Porque pessoas às vezes planejam e executam, pessoas às vezes planejam e não têm coragem, e pessoas às vezes não planejam
e executam por impulso do momento, a depender se tiver, inclusive, um outro transtorno, né? E a depressão ser uma comorbidade do primeiro. Por isso que eu digo para muitas pessoas, quando eu faço avaliação diagnóstica, não olhe como rótulo. A avaliação, ela é necessária para que você compreenda melhor o que você tem, para uma assertividade de tratamento. E isso acontece demais. E tem pessoas que saem até felizes depois de uma entrega de laudo com uma explicação bem feita sobre ela, porque ela passa a entender, então isso que aconteceu é porque eu tenho isso, me explique melhor isso. Eu tiro muitas dúvidas nesse momento, porque para a pessoa é super importante. Então, não existe isso. Acontece sim por planejamento, por execução imediata e pode não acontecer por não ter coragem, mas o desejo é. Então, tem ali a ideação do suicídio. Pode não acontecer, mas tem a ideação. E isso significa que a pessoa não está bem e precisa de ajuda, sim, emergente ou urgente, necessária. E sobre o TDAH? Muita gente, a mesma coisa. Hoje todo mundo tem TDAH. Esse muito é muito forte, né? Eu acho que desde, usando minha história assim, desde quando eu era da época da escola, lá atrás, tinha alguns colegas que faziam a prova em um lugar separado. E eu sempre falava, poxa, eu me desconcentro muito, eu sou que nem eles. E minha mãe falava, não, você não vai ter média, porque querendo ou não, a escola abaixava um pouquinho a média, de 7 ia para 5. Você tinha um acompanhamento ali, não, você não vai baixar sua média para 5, não. Você não tem. E por muito tempo, eu vivi sem esse diagnóstico. E quando entrei em depressão, ansiedade, comecei a tratar os dois, tinha algo que não estava sendo tratado. E eu falava, não está funcionando o tratamento. Até que depois a gente mudou, o psiquiatra, enfim, ele disse assim, Bruna, nitidamente você tem um TDAH não tratado, sabe? Eu tenho um TDAH. Ele, você tem. Você sente isso, você sente aquilo. Então, isso pode ser muito confundido com a ansiedade e com a depressão. Mas a gente está tratando isso. Perceba que são esses pontos, enfim. E a gente fez uma análise. E quando eu comecei a tratar, o corpo meio que descansou. Quando você recebe o diagnóstico e fala, olha, eu sei o que é isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que a gente vive hoje, das pessoas entenderem o que é TDAH, muito mais do que algo todo mundo tem, porque só tem quem vai para o psiquiatra e é diagnosticado, ponto. Né? Eu acho que as pessoas estão se autodiagnosticando o tempo inteiro, né? Eu tenho TDAH, porque eu vi ali no Google que tem uns pontos, o ChatGPT disse que eu posso ter ansiedade. Mas desmistifica um pouquinho isso, o que é o TDAH, de fato, é preciso fazer teste, é preciso ir para o psiquiatra, é preciso passar por um psicólogo. Conta pra gente. Hoje, na verdade, quando a pessoa passa por um neurologista, um psiquiatra, eles mandam muito pra gente, os neuropsicólogos, né? Porque somos especializados em avaliação neuropsicológica. Quando você fala ansiedade e depressão e você traz o ponto TDAH, esse é o ponto chave diagnóstico diferencial. Na verdade, a sua ansiedade e a depressão, ela é a comorbidade daquilo que é o principal, que é o TDAH. E aí são os sintomas que vêm devido ao TDAH não tratado. E eu também sou TDAH, né, no sentido ativo. A gente tem 3 tipos de TDAH, que é o desatento, o desatento e o hiperativo, e apenas o hiperativo. As mulheres e os homens diagnosticados são diferentes, não tem como dizer que é igual. A biologia é igual, é diferente. Homem é homem, mulher é mulher, não tem jeito nessa estrutura, é diferenciado. As mulheres são mais aceleradas mentalmente e os homens são mais agitados corporalmente. É extremamente diferente. Hoje eu tendo a trabalhar mais com crianças meninas, porque eu não tenho espaço para atender os meninos corporalmente agitados e adultos. Trabalho com crianças e adultos. E as meninas, elas têm o diagnóstico de TDAH e é muito diferente. E aí passa por fases. Porque muda o transtorno não muda. Mas quando criança, às vezes mais agitada, na fase da adolescência muda e dificulta um pouco o comportamento nas interações. E na fase adulta, às vezes a pessoa fica mais inquieta dos sintomas todos que estão sentindo, não sabe do que tem.
As meninas são mais aceleradas mentalmente, né? No sentido da hiperatividade, elas são muito mais mentais, os meninos são corporais. Tem a questão do esquecimento, quando é desatento, hiperativo, então muito esquecido, muito agitado, tem dificuldade de dormir. Então, assim, são critérios diagnósticos que a gente alcança ali em pontuações para chegar a um diagnóstico, né? Não é um ponto isolado. Então eu tenho a mente acelerada, eu sou TDAH. Não, você pode estar extremamente ansiosa. Ou você pode estar extremamente ansiosa ou está com um transtorno de ansiedade já instalado. Então, assim, são vários critérios para, né? Na hiperatividade, realmente, para o DSM-5-TR, que já é um manual atualizado, a gente tem vários pontos da hiperatividade para agitação mesmo. E aí o diagnóstico começa desde a infância e pode ser diagnosticado também com 12 anos de idade, né? Tem esse ponto que já começa ali o diagnóstico. E tem pessoas que têm o diagnóstico na fase tardia, né? Para TEA, para TDAH. E aí o que acontece? No manual do diagnóstico TR5, né? Que é o atualizado, ele tem vários pontos ali que tem que alcançar no mínimo 6 para as questões de agitação, não presta atenção no quadro. Quando a pessoa fala, interrompe a outra pessoa. Então, tem vários pontos que você tem que preencher para aquilo. E para desatenção é a mesma coisa. Se eu atingir 6 pontos para mais para desatenção, 6 pontos para mais para hiperatividade, né? E aí eu falo do diagnóstico combinado. E eu preciso ainda ter toda a observação clínica e o histórico dessa criança familiar, é que eu vou sim olhar isso como diagnóstico. Além da avaliação, que eu preciso fazer toda aquela escala para, assim, laudar aquilo e ter um diagnóstico. Então, não é uma coisa assim, simplesinha, eu vi, eu acho que tenho. Então, às vezes as pessoas me ligam, doutor, eu acredito que eu tenho TDAH, eu acredito que eu tenho TEA. E aí eu converso com ela sobre isso, da entrevista na anamnese profunda, a observação clínica, toda a avaliação e todos os pontos que precisam ser avaliados para, enfim, a análise desses dados para um laudo e, sim, ter um diagnóstico. Então, é muito mais complexo do que as pessoas pensam, né? E é uma coisa também importante que você estava falando sobre ansiedade, seu excesso, por exemplo, do futuro. Mas a gente também tem muito do passado que a gente carrega com a gente, inevitavelmente, mas que isso às vezes se perdura por muito tempo, né? Então, existem alguns tratamentos ou, enfim, algumas terapias que são mais específicas. E eu queria saber o que é que você, enquanto doutora, e até como Patrícia mesmo, acha da, por exemplo, microfisioterapia, Theta Healing, o que é que, tanto que é uma terapia holística, né? Mas a microfisioterapia, que é através do toque, você vai lá, o profissional vai tocando e vai vendo suas feridas emocionais, seus traumas, enfim. O que é que você acha dessas terapias? Eu dei 2 exemplos, mas pode citar mais se você quiser. As terapias que são científicas, eu super valido. Tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Não que não seja legal uma constelação familiar, mas a gente tem que ter muito cuidado com esses pontos, porque está mexendo de novo com a cabeça, com as crenças da pessoa, com aquilo do pensar, comportar-se, agitam. A cognitiva comportamental, não aqui puxando para mim, né, lado, mas é porque hoje a gente só tem essa no exterior. É como se a gente estivesse um pouquinho atrasado aqui, porque lá o psicólogo, ele dá o diagnóstico, ele faz o tratamento medicamentoso e lá só existe a cognitiva comportamental, só existe as TCCs, não existe outro tipo de tratamento, Sim. Não existe psicanálise, não existe humanista, não existe. E hoje a TCC ela é validada cientificamente pela sua eficiência e eficácia, porque ela está trabalhando ali os pensamentos, a emoção e o comportamento através dos eventos. Os eventos são as situações que a gente passa todos os dias. Eu estou aqui com você, é chamado de evento. Eu estou em casa, é um evento. Nesse evento, o que eu estou pensando? Como eu estou sentindo? Como eu estou me comportando? E isso é um ciclo que roda na nossa vida, né? Ele não para, ele nunca para. Só que tudo vem da nossa infância. Então, não existe dizer que é comportamental, não conversa, desde a raiz conversa, porque a gente precisa saber o histórico desse paciente, até para entender coisas que são extremamente importantes. Um padrão de comportamento,
que ele traz da infância para a adolescência, para a fase adulta, que já está disfuncional. Então, são várias questões que carrega enraizado, né, dentro de si, um pai, uma mãe chamar um filho de burro, dizer que ele é incapaz, que ele nunca vai conseguir nada, que ele não vai dar certo na vida. Então, aquilo grava dentro da gente, diferente de dizer, você é maravilhoso, você é inteligente, você é capaz, Bruna, você vai conseguir, você pode tudo na sua vida, acredite em Deus, vai lá, minha filha, você... É diferente, então isso fica gravado dentro da gente, cria crenças, essas crenças que se tornam limitantes da vida, e se a gente não trabalhar, muitas vezes a gente trava e não sabe onde é que está travado, e por que está travado, por que eu não consigo avançar, por que eu não consigo fazer? Tem a ver com essas crenças. Então, esse olhar para essa infância, para entender os padrões, para entender as crenças, para trabalhar esse pensar, sentir, agir de acordo com as situações, é relevante, é muito, eu acho muito perfeito, né? E trabalhar, inclusive, hoje com o que é mais avançado, com as evidências, quais são as evidências que você tem disso que você está pensando? Deixa eu ver se está enfraquecendo ou se está fortalecendo o que você me diz. Vamos pensar sobre isso? Então, tudo faz sentido, tudo é muito interligado. E a gente é corpo em movimento, a gente é comportamento, a gente é o que fala. Nós somos emoção o tempo todo, nós somos tudo isso. Então, puxo para esse lado porque tem tudo a ver. Não é só trabalhar o inconsciente, né? E o que é esse inconsciente, se também não essas crenças? Mas trabalhar esse todo, esse paciente como um todo. O que é que trava ali? São coisas importantes a serem trabalhadas para que ele siga e siga feliz, para que ele não fique só no passado, para que ele não fique só ansioso no futuro, para que ele não tenha outras questões que venham trazer também comorbidades, mas seguir nesse movimento. E eu lembro que o meu psiquiatra falou um dia assim, Bruna, você está estável, você está com o planejamento medicamentoso, você estável, né? Você tem vindo às consultas, o que você precisa agora é, como você falou, 360, né? Fazer sua parte também, tirar um momento do seu dia para você parar e respirar, que é uma meditação que existem várias, ou você fazer uma atividade que seja ao contrário do que você já é acelerada, né? Algo mais, um yoga, uma vez tente. Fala, não tenho uma paciência de ficar parada, mas talvez a nossa parte também seja muito importante nesse processo, né? De buscar também, apesar da nossa força às vezes ser infinitamente menor, mas também tem a nossa parte também nesse tratamento, né, doutora? Não são só os profissionais, mas vem muito também da gente, apesar de mesmo sem força, às vezes só lavar um prato, às vezes só tomar um banho. Isso também muda tudo, né? O que eu faço, né, com tudo isso que eu recebo, e não é só cabeça, é o todo, né? O que a gente faz com o que a gente está recebendo de informação, o que a gente está elaborando, mas aí a gente recebe tudo isso e fica só pensando sobre isso? Não, a gente vai para ação. Corpo é movimento, corpo é ação. Então, preciso de atividade física, preciso olhar e contemplar a vida. Hoje a gente vive num mundo muito corrido, as pessoas esquecem que descansar. Eu falo, gente, vai fazer nadismo. Fazer nadismo é estar fazendo nada mesmo. Quando alguém te ligar e você falar assim, o que você está fazendo? Ah, eu não estou fazendo nada. Está fazendo, você está descansando, você não está inteiramente disponível. Você está indisponível porque você está descansando, porque você está esparecendo, porque você desceu para respirar um pouco, porque você quis meditar naquele momento, porque você parou para contemplar a vida, para ver a natureza, para tomar um pouco de sol, para visitar uma amiga, não para ficar falando de problemas, mas para tomar um cafezinho relaxante. Coisas que são importantes. A atividade física é extremamente importante. A alimentação também, somos o que comemos. Então, como não pensar nesse ser integrativo? Né? E pulei aqui o que você perguntou sobre as integrativas, como também não pensar que, sim, outros profissionais trabalham com técnicas que são importantes. A microfísio eu fiz há pouco tempo, achei fantástico. Estou me sentindo nesse trabalho ainda, porque tem pouco tempo, porque são validadas, né? São atividades, são integrativas validadas, que sim, a gente tem que dar importância, porque muitas vezes também é orientado, é encaminhado. Por que você não faz? Por que você não vai no osteopata? Por que você não vai no microfísio? Então, são terapias importantes.
E precisamos, sim, pensar nisso tudo para o nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, bem-estar no todo, com a pessoa como um todo. Agora, um balde de água fria também você dizer para uma pessoa que, por exemplo, dizer não, mas você lembrar que a depressão não tem cura. Então, eu te pergunto, é possível chegar a um equilíbrio ou esse equilíbrio é inalcançável, né? Se não tem cura, eu nunca vou me curar? É interessante você falar isso porque a gente chama de remissão de sintomas. É quando a gente trabalha o paciente e pode até chegar a um ponto de alta e dizer assim, ficou bem trabalhada essa remissão de sintomas, o que é que ele faz quando ele sentir as coisas que ele está sentindo? Para a ciência, a gente não fala que é cura. Mas tem pacientes que falam, você me curou, eu não curei, né? Foi um tratamento, foi uma troca. Uma troca importante, uma troca de pensar nesse paciente como um todo, às vezes inter e multidisciplinar também. Então, pensar sobre isso, sobre cura, é um pouco, diria, complexo, porque as pessoas se denominam curadas, mas ali a doença ela pode estar quietinha, na remissão, mas não significa que em um outro momento ela não venha startar novamente, devido a algum gatilho, né? Você fala muito de gatilho hoje, mas algum gatilho. E esses gatilhos, sendo trabalhados, eles não vão deixar de existir. Eu tive uma discussão com um paciente, brincando assim, né? Mas nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de existir, você vai enfraquecer ele. Mas o gatilho está ali porque faz parte da sua vida, foi enraizado enquanto infância, e você está tão se trabalhando que você não está nem sentindo. Mas ele vem e você fala, estou engatilhado, sei o que é, vou para a consciência e vou para o processo de transformação. Então, é lindo ver que na remissão de sintomas a gente já consegue identificar as coisas e a pessoa já percebe, ela pode ali, já sei o que estou sentindo, sei coisas que eu posso fazer para estar de novo preventivamente ou de novo procurar ajuda. Mas a ciência não fala de cura, mas os pacientes falam, eu estou curado. Que bom, né? Eu acho que também serve até para a nossa mente de dizer assim, descansa um pouquinho, calma. Já não fica ansioso porque pode chegar, né? Às vezes pode não chegar também, né? Enfim, os profissionais da saúde hoje estão cada vez mais com problemas mentais, psicológicos, falta de suporte emocional nos negócios, cuidar, né? De vocês se cuidarem, de você, de fato, olhar um pouquinho sobre esse cuidado e, olhar e falar assim, olha, vocês podem se cuidar sim, porque não há nada de errado nisso, sabe? Para você cuidar do outro, você precisa estar bem primeiro. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós também somos vulneráveis, somos seres humanos. E, às vezes, as pessoas pensam que você pode tirar férias? Não tire férias, não faça tal coisa, não me deixe, não me abandone. E sim, é necessário a gente pensar também na nossa saúde mental como um bem-estar no todo, como eu já disse, porque a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Eu acredito que deveria ser pré-requisito a pessoa fazer terapia para um dia oferecer algo. Eu penso que eu ter estado em set terapêutico para me cuidar foi extremamente importante para que eu cuidasse de outras vidas. E quando a pessoa não faz isso, eu creio que ela ainda entra em set terapêutico muito imatura, muito necessitada de se trabalhar para cuidar dos outros, por achar que isso é fácil, porque não é conversa. Terapia não é conversa, é tratamento sério, é diferente, é científico, é cuidadoso e se você não se cuida, aquilo ressoa. Imagina que você está falando de um conteúdo que é seríssimo para você e eu estou vivendo aquilo também. Se eu estou vivendo e ressoar em mim, eu preciso buscar ajuda. Preciso buscar também um psicólogo para mim. Se eu trato de alguma coisa que aquilo está me impactando muito, eu não consigo dormir, eu fico pensando sobre aquilo reverbera, eu preciso buscar também. Então, a terapia para o psicólogo também se faz de extrema importância. A terapia, a atividade física, o pensar o que vou comer, se aquilo está trazendo ansiedade, você já também poder identificar em você, estou vulnerável. Não estou bem, preciso me cuidar também, preciso relaxar, preciso esparecer, preciso viajar, preciso fazer algo por mim. E é necessário essas pausas. Como eu falei, o nadismo, ele é importante da gente pensar, eu não quero fazer nada agora. E não fazer nada porque estou doente. Não fazer nada ou esparecer ou fazer coisas que são importantes para a nossa saúde é pensar no nosso bem-estar. Eu preciso estar bem
para estar bem com o outro, eu preciso estar bem para me relacionar bem com o outro, eu preciso estar bem para estar bem na vida e no meu movimento. Então, é necessário, muito necessário. E a mentoria de doutora Patrícia? Conta pra gente um pouquinho, por último, como é que funciona? Eu pensei numa consultoria para profissionais iniciantes, psicólogos iniciantes, que seja uma mentoria. Coloco como consultoria por algo mais completo e de poder acompanhar também, pensando como às vezes muitas pessoas saem cruas da faculdade, né? A psicologia, ela é mostrada na faculdade como as psicologias. Quando de fato a gente entra numa pós, como entrei numa neuropsicologia, a minha mente abriu muito para a questão médica, farmacêutica e de diagnósticos, e entender esse mundo que não é um mundo fácil, ele é complexo. Na faculdade você entende isso fatiado, você entende várias psicologias dentro da psicologia. Mas quando você se aprofunda, aquilo é amplo. E além de ser amplo e você conhecer mais profundamente quando você faz uma pós, você fica do outro lado. Você tendo a parte técnica, você pensa o que é que eu faço como negócio. Então, eu pensei em cuidar dessas pessoinhas, pegando na mão mesmo, às vezes são adolescentes, inclusive, pegando na mão delas para mostrar como se monta o negócio. Como seria online, presencial, como é nota, como se faz reembolso, todo o processo, além de entender elas, fazer um pequeno trabalho da identidade delas para a identidade profissional. Acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas saem perdidas e até pensam, vou cobrar R$50 porque vou ganhar na quantidade, mas e a sua qualidade? E o seu bem-estar? Como é que cobra justo, sendo que você saiu agora da faculdade? Como é que eu faço isso? Então, assim, são tantos pensamentos, é um misto de tanta coisa e às vezes até pensar, eu não vou viver da saúde mental, eu não vou viver como psicóloga, é muito pouco para mim. Eu digo que não é, eu digo que é possível, eu digo que eu comecei do zero e aonde estou, estou extremamente satisfeita e feliz por trabalhar com saúde mental e buscar também meu momento de qualidade de vida. Então, atrelar isso tudo é super importante. Então, fazer uma mentoria, uma consultoria de uma forma completa, onde você de fato vai ver resultado, é muito rico. Então, quem faz já vai ter desde o começo o benefício desse processo. E como é que faz? Entra em contato com você pelo Instagram? Como é isso? As propagandas estão começando, né? Os anúncios, e sim, tem lá o link da bio da pessoa entrar em contato e vão começar outros anúncios e coisas que são importantes da pessoa estar ali atenta, vendo, poxa, me identifico com isso, me identifico com aquilo, que é o que a gente faz, né? No Instagram para identificação, até para os anúncios, e aí vai e procura mesmo pelo link da bio. Maravilha. Doutora, foi um prazer te receber aqui no nosso Largando Doce. Foi uma conversa muito simples, didática. Acredito que se eu fosse estudante de psicologia, eu iria super nessa sua mentoria, consultoria, porque de fato é o norte, né? Acho que a faculdade ensina ali a base, mas é a vivência mesmo que forma qualquer um, independente da área. Foi um prazer ter você aqui, a gente falar um pouquinho sobre saúde mental sem tabu, de uma forma super descomplicada e acessível. Você tem lugar de fala para falar, eu tenho no sentido de viver, mas não tenho tanto conhecimento como você, obviamente, indiscutivelmente, mas foi um prazer mesmo e eu te espero para novas oportunidades. Obrigada. Posso deixar os meus contatos? Com certeza. Vou estar lançando aí como coautora também um livro chamado Saúde Mental. Estou super feliz e vou estar falando um pouco sobre os transtornos sendo como invisíveis e a saúde mental. Meu Instagram, patriciadragoni.pc. Tem lá os links e também o meu site, que é Patrícia Dragoni. Arrasou. Muito obrigada. Satisfeitíssima de estar aqui com você. Amei o nosso bate-papo. Eu também amei. Foi um prazer. Gratidão. Então é isso, minha gente. O nosso Largando Doce vai ficando por aqui. Por hoje, viu? Mas no próximo episódio a gente vai trazer mais um papo inteligente e descomplicado, falando de uma forma super simples para vocês. E claro, é um prazer ter a doutora Patrícia aqui. Sigam ela, sigam a gente também. A gente vai postar uns recortes. Acho que muita gente hoje não consegue estar, né, ao vivo aqui, mas a gente vai aí estar disseminando esse conteúdo que é tão importante e necessário atualmente. Sigam a gente no Instagram Largando Doce BA. O Instagram de doutora Patrícia Dragoni, é só procurar no nosso também que vai estar lá, mas também no nosso YouTube aqui da Band Bahia, que é Band Bahia Oficial, e nosso Instagram, Band Bahia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.